Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Romanos 12, quero ler com vocês o versículo 1 e meditar hoje sobre os símbolos do sacrifício descrito na palavra de Deus. É muito importante, quando nós lemos a Bíblia, lembrarmos do seguinte: o Antigo Testamento, ele descreve as coisas espirituais como se fossem sombras. Isso está escrito lá na carta aos Hebreus. Antigamente, Deus falou por meio dos seus profetas. Então, muitas coisas que ocorreram no Antigo Testamento também são chamadas de tipos, né? Quem já estudou tipologia na teologia bíblica sabe que tipos são representações simbólicas de Cristo ou de outras coisas que têm a ver com significados espirituais. Então, por exemplo, no terceiro livro da Bíblia, o livro de Levítico, tem uma série de descrições sobre os sacrifícios, o que eram os sacrifícios, como eles deveriam acontecer, quais os elementos que deveriam estar ali nos sacrifícios, e cada comando daquele tem um significado espiritual que nos ensina. Essa é a importância de nós mergulharmos na palavra de Deus e conhecermos mais e mais. Às vezes algo que você acha ali que é irrelevante, muitas vezes guarda uma lição preciosa que pode mudar a sua perspectiva sobre as coisas espirituais. Gente, quem está sendo abençoado aí pelo devocional, deixa um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. Estava olhando ontem, nós chegamos a 1.200 inscritos aqui no canal. Que alegria, glória a Deus por cada um de vocês. Eu te convido a ficar comigo até o final dessa transmissão e de segunda a sexta, 7h30 da manhã, estamos aqui juntos, começando o dia, mergulhando na palavra de Deus, tá bom? Romanos capítulo 12, versículo 1, olha o que está escrito, gente. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Vamos mais uma vez? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O próprio apóstolo Paulo, ele nos exorta a nós sermos um sacrifício vivo a Deus. O primeiro contraste que a gente tem aqui é que um sacrifício, como a palavra já denota, era feito através de uma morte. Um animal era morto e oferecido a Deus. E existem muitos símbolos por trás disso, né? Por exemplo, a Bíblia nos diz que Cristo é o cordeiro que foi oferecido em sacrifício pelos nossos pecados. Então, o sacrifício envolve uma morte. Altar é lugar de morte. Mas o apóstolo Paulo fala o seguinte: ao invés de você se matar, no sentido de tirar sua vida para Deus, o melhor sacrifício que você pode fazer é viver para Deus. Né? Certa vez, perguntei assim para uma turma de discipulado, falei assim: quem aqui está disposto a morrer por Jesus? E algumas pessoas disseram: eu estou disposto a morrer por Jesus. E o interessante é que muitos de nós dizemos estar dispostos a morrer por Jesus, mas não estamos dispostos a viver como ele. Que contradição, né? É algo realmente muito confrontador. E eu também me coloco nesse lugar de receber um confronto, porque morrer por amor a Cristo é uma coisa que muitas vezes soa como romântica aos nossos ouvidos, porque nós não vivemos numa nação que persegue até a morte os cristãos. Tem lugares que sim, tem países que tem países que, se você for cristão, se o governo descobrir que você é cristão, ele prende toda a sua família, pode até tirar a sua vida. Mas no Brasil, essa realidade ainda não chegou. Pode ser que chegue, pode ser que não chegue. A gente está vendo as coisas aí que estão acontecendo. Deus tenha misericórdia de nós. Mas é muito romântico para nós. Eu morro por amor a Jesus. E o apóstolo Paulo vai dizer: você ama a Deus mesmo? Ao invés de você morrer por amor a Jesus, viva a vida dele. E esse é o nosso verdadeiro sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então hoje eu quero conversar com vocês sobre como viver uma vida de sacrifício vivo. Para isso, gente, nós precisamos entender como os sacrifícios eram feitos na palavra de Deus. Peguei aqui um pequeno estudo muito abençoado para a gente tratar sobre isso, tá bom? Então, todo sacrifício na Bíblia, a primeira coisa que nós temos que entender é que todo sacrifício na Bíblia, ele era oferecido num altar. Mesmo antes do templo ser formado,
mesmo antes do tabernáculo. Por exemplo, no tempo de Abraão não tinha tabernáculo. O tabernáculo vem ali no tempo de Moisés. Mas mesmo antes do tabernáculo, o sacrifício era sempre oferecido num altar. E um altar era uma elevação, ou uma elevação de terra, ou então uma elevação feita com pedras. Você constrói ali meio que um altar com pedras, e ali você coloca a lenha e oferece o teu sacrifício. Por exemplo, no Éden, no Gênesis, perdão, mas esse episódio já não é mais no Éden. Adão, eita Jesus, vamos voltar. A mente aqui tá mil. No Gênesis, Abel e Caim, eles oferecem sacrifícios a Deus, né? E eles fazem um altar para Deus e oferecem seus sacrifícios. Esse altar não havia tabernáculo, não havia templo, mas já havia um lugar específico onde eles juntavam ali um monte de terra ou um monte de pedras para poder erguer esse altar a Deus. Então, o altar já fala de elevação, de um lugar especial, de um ponto específico. Nós temos que ter na nossa vida altares levantados para Deus. Eu não sei se você já viu em algum momento, eu já falei isso várias vezes, você já viu também outras pessoas falando assim, ó, vamos levantar aqui um altar de adoração a Deus, levantar um altar de oração na sua casa. Né? Isso não diz respeito a hoje você pegar e fazer uma estátua na sua casa, não é isso. Mas levantar um altar de oração na sua casa é você estabelecer na tua rotina um espaço de oração, um lugar de oração. Lembro com muito carinho de uma pessoa que falou assim, Thiago, na minha casa, cara, eu não tenho condição de orar. Só eu sou cristão, infelizmente as pessoas não respeitam a minha fé, eu não consigo orar. O que é que eu faço? Quando eu saio para o trabalho, antes de eu sair um pouco mais cedo, eu fico no carro ali alguns poucos minutos orando a Deus no carro. Achei interessante uma pessoa que fez isso, porque ela ali levantou um altar de oração no carro dela. E ela não permitiu que as desculpas vencessem a vida devocional. Minha pergunta que eu te faço é quais são as desculpas que têm atrasado a sua entrega para Deus? Ontem nós falamos do modo soneca, que reverberou, viu? Nos comentários, alguns feedbacks que eu recebi, reverberou muito a palavra de ontem, glória a Deus por isso. Mas lembre que não é só despertar, é levantar, é mudar, ter uma atitude de postura que vai realmente causar transformação. Então todos nós, gente, precisamos levantar altares a Deus em nossa vida. Dessa mesma forma, nós precisamos também derrubar os altares de idolatria em nossa vida. Muitas vezes nós achamos que idolatria é só alguém que tem uma estátua em casa, que tem ali a sua fé particular, que tem uma foto, uma imagem. Não, idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus na sua vida. Muitas pessoas idolatram um time de futebol. Outras pessoas idolatram o próprio cônjuge. Sabia que você pode idolatrar até o seu próprio cônjuge? Tem pessoas que idolatram namorado, noivo, filho, cachorro, gato. Idolatram ideias. Tudo aquilo que você coloca à frente de Deus na sua vida, isso acaba se tornando um altar de idolatria. Então você tem que escanear a sua vida, verificar onde existem altares de idolatria, quebrar esses altares e estabelecer ali um altar de adoração a Deus, para que a idolatria seja quebrada na sua vida e o Senhor possa governar no teu coração. Então, nos sacrifícios, gente, do Antigo Testamento, nós vamos ver basicamente 4 tipos de sacrifício. O primeiro sacrifício era o holocausto. O holocausto tem a ver com um sacrifício total a Deus. Tá bom? Por exemplo, Jesus, ele é o holocausto definitivo. Tiago, por que hoje nós, os cristãos, nós não oferecemos sacrifícios de animais a Deus? Porque nós cremos que o sangue de Cristo derramado na cruz, ele já é definitivo e suficiente para purificar todo tipo de pecado. Mas, Tiago, Jesus morreu há 2000 anos atrás. Eu nasci um pouco mais recente e cometi um pecado durante a minha vida. Será que aquele sangue lá de 2000 anos atrás consegue ter efeito sobre o pecado que eu cometi muito depois? Com certeza. Até os pecados que nós vamos cometer lá no futuro, nós já temos o perdão garantido pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. No Antigo Testamento, os animais eram sacrificados periodicamente porque uma coisa é sangue de animal, é um sangue imperfeito. O sangue de Cristo é um sangue perfeito que tem validade eterna. É por isso que Cristo morreu há 2000 anos atrás, mas a Bíblia fala que ele foi na verdade, entregue em sacrifício desde antes da fundação do mundo. Há 2000 anos atrás, ele vem concluir esse processo fisicamente. E esse sacrifício que foi físico, que foi real, que aconteceu aqui na Terra, ele tem efeitos eternos sobre a nossa vida. Então, o primeiro tipo de sacrifício era esse sacrifício de holocausto, esse sacrifício total,
do qual Cristo é o sacrifício perfeito. O segundo sacrifício, gente, é chamado de oferta de manjares. Quem quer anotar, anota aí no chat ou no caderninho, no celular. Tiago, estou gostando aqui, quero anotar. Primeiro sacrifício, holocausto. Segundo sacrifício, oferta de manjares. A oferta de manjares era uma entrega de farinha de trigo, azeite e vinho. Farinha de trigo, azeite e vinho. A farinha de trigo, ela tem a ver com pão, e a Bíblia sempre traz bons significados para o pão como um alimento espiritual. Por exemplo, Jesus é o pão da vida. Azeite tem muito a ver com o espírito. Tem até uma pregação minha que eu explico 4 significados do azeite, mas em suma, em resumo, o azeite tem a ver com o Espírito Santo, o óleo. Quando um profeta ia ungir um rei, por exemplo, quando Samuel vai ungir Davi como novo rei de Israel, ele derrama o óleo da unção sobre Davi. Ou seja, o Espírito de Deus se apodera de Davi e capacita ele para aquela missão de ser rei de Israel. Então, pão da vida é Jesus, farinha de trigo, pão. Azeite tem a ver com óleo, que é o Espírito Santo, e vinho tem a ver com sangue e também com alegria. Vinho está muito conectado à alegria na vida. Tanto que o apóstolo Paulo, ele vai dizer que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Então, esses 3 elementos estavam inclusos na chamada oferta de manjares, que tem a ver com uma vida equilibrada. Pão, azeite e vinho, perdão, farinha de trigo, azeite e vinho, tem a ver com o equilíbrio de uma vida integral, tem a ver com a ação de Deus em todas as áreas da nossa vida. Eu não tenho tanto tempo aqui para aprofundar no nosso devocional, nossa ideia aqui é sermos dinâmicos, mas você percebe que o ser humano ele é dividido em 3 partes, corpo, alma e espírito, e tem a ver com isso aqui, farinha de trigo, azeite e vinho, ou seja, Deus ele guardando o nosso corpo, curando a nossa alma e salvando o nosso espírito. Aleluia! O terceiro tipo de sacrifício, gente, era um sacrifício pelo pecado. Esse aqui é mais fácil de visualizar porque é muito pregado, né? Cristo, ele é o sacrifício pelos nossos pecados. E no Antigo Testamento existiam níveis de pecados e níveis de sacrifícios que eram oferecidos por esses pecados. Só por curiosidade, lá em Levítico vai haver uma divisão entre pecados não intencionais e pecados intencionais. Os pecados não intencionais muitas vezes eram cometidos por estrangeiros, pessoas que estavam no meio do povo de Israel e não sabiam que aquilo era pecado, sabe? Imagina que você vai viver no meio dos judeus, e aí você, sem querer, você comete ali uma atitude que eles consideram pecado. Como o pecado foi não intencional, isso tem um nível no mundo espiritual. Já o pecado que é intencional, aquele pecado que você sabe que é errado, mesmo assim faz, ele já é um pouco mais gravoso. Então, existiam diversos tipos de sacrifício pelo pecado e tudo isso está registrado lá no livro de Levítico. E o 4º tipo de sacrifício, gente, era o chamado sacrifício pacífico, que tem a ver com expressar sua gratidão a Deus. Vou dar um exemplo aqui. Você tem um filho e no dia que o seu filho nasce, você resolve fazer uma oferta de gratidão ao Senhor. Esse é o tipo de sacrifício pacífico. Então, 4 tipos de sacrifício: holocausto, sacrifício de manjares, sacrifício pelo pecado e sacrifício pacífico. Agora, eu quero trazer para vocês alguns tipos de elementos que estão registrados nas Escrituras, alguns que poderiam fazer parte do sacrifício, outros que não poderiam. Eu vou trazer os motivos pelos quais esses elementos estão explicados na palavra de Deus. Por exemplo, você sabia que o fermento e o mel não poderiam ser inclusos nos sacrifícios? Isso tem um simbolismo espiritual. O fermento fala de orgulho, o fermento fala de vaidade. Por exemplo, Jesus, quando ele andou aqui na terra várias vezes, ele pediu para os discípulos tomarem cuidado com o fermento dos fariseus. E sabe qual era esse fermento dos fariseus? Era justamente o orgulho que os fariseus tinham de ter um conhecimento sobre a lei de Deus. Esse orgulho se transformava em vaidade e, infelizmente, descambava até para uma vida hipócrita. Jesus ele olha para os fariseus e fala assim, ó, vocês louvam a Deus com os seus lábios, mas o coração de vocês está distante de Deus. O que é hipocrisia? É você declarar um discurso com sua boca, mas a sua vida não está coerente com o discurso que você carrega. Essa era uma das características evidenciadas dos fariseus nos evangelhos. Então, o fermento tem a ver muitas vezes com algo que é falso.
né? Quem tem o costume de fazer comida, fazer lanches na cozinha, sabe que o fermento, quando ele é lançado na massa, ele incha a massa, né? Se dá a impressão que cresceu, mas uma coisa é crescer, outra coisa é inchar. O fermento tem a ver com esse inchaço, com esse falso crescimento. Algo que parece que é, mas que na verdade não é. E todos nós precisamos tomar cuidado com o fermento espiritual em nossas vidas, para a gente não tentar parecer algo que nós não somos, porque essa é uma tentação da carne, uma tentação que vem da vaidade, uma tentação que vem do orgulho. Da mesma forma, o mel. O mel, ele é um adoçante natural, gente. Nessa época aqui não tinha um açúcar refinado que nós temos hoje em casa. Então existiam diversas formas de você adoçar uma comida, adoçar uma bebida. Eu conheço pessoas, por exemplo, que não gostam de tomar suco de frutas com açúcar, porque elas dizem que aquilo subverte o sabor da fruta. Fazem, assim, Thiago, eu quero sentir o sabor da fruta. Quando eu coloco o açúcar, aquele doce meio que rouba o sabor original da fruta. Então hoje nós temos o açúcar refinado. Naquela época tinha-se o mel. Então o mel aqui é simbolizado como um sabor, perdão, um adoçante falsificado, por assim dizer. Não é uma vida que é saborosa de verdade, mas precisa de adicção para poder se tornar verdadeiramente saborosa. Então nós precisamos ter o sabor natural em nossa vida para não precisarmos disfarçar com algo que verdadeiramente não somos. Então eu deixo aqui o fermento e o mel como símbolos de elementos que não poderiam conter nos sacrifícios. Mas tem alguns elementos que eram instruídos a serem colocados nos sacrifícios. Por exemplo, o sal. E o sal, gente, tem muito a ver com uma aliança eterna. Eu sei que isso não parece muito familiar para você, mas o sal, naquela época onde o Pentateuco foi escrito, era um símbolo utilizado nos pactos, nos acordos, nos contratos judiciais da época. Então, se um rei fazia um acordo com outro rei, eles utilizavam sal para selar esse acordo. Muitas vezes eles jogavam um pouco de sal na terra ou utilizavam o sal de alguma outra forma. É por isso que para nós aqui o sal não tem tanto a ver com essa questão contratual, mas na palavra de Deus é profundamente conectada à aliança, ou seja, o nosso sacrifício, ele precisa estar debaixo de uma verdadeira aliança com Cristo. Tiago, como é que eu aplico isso na minha vida? Nós não podemos, gente, viver uma religião na força da carne, sabe? Quando Deus nos chama, Ele não nos chama para fazer parte de uma instituição humana. Não é apenas fazer parte de um grupo de amigos que acreditam no mesmo Deus, mas é verdadeiramente estar aliançado com Cristo. Você tem uma experiência real, uma experiência verdadeira, uma experiência profunda com Cristo. E o sal tem a ver com isso. Um outro símbolo muito pregado sobre o sal, isso aqui a gente nem precisa tomar muito tempo no devocional, é que o próprio Jesus fala, vocês são sal da terra. E o sal, ele dá o sabor. O sal tem a ver com o tempero. Então a Bíblia até fala, o próprio Jesus fala, se o sal perder o sabor, para que mais ele vai servir? Só vai servir para ser pisado pelos homens. Então nós não podemos perder o sabor de sal que Cristo nos deu. Sabe quando é que nós perdemos o sabor de sal? Quando nós deixamos de viver uma caminhada com Jesus. Quantas pessoas deixaram a sua vida devocional de lado, já não oram mais, já não leem mais a palavra? Você percebe que aos poucos a vida dessa pessoa, a espiritualidade dela vai perdendo o sabor, vai ficando amarga. E aí se torna cada vez mais pesado viver uma vida diante de Deus. Por quê? Porque está sem sal. Como é que eu coloco sal na minha vida, Tiago? Começa a buscar a presença de Deus dia após dia. A palavra que está queimando no meu coração, e talvez ainda essa semana eu fale sobre ela, que é aquela oração de Davi. Uma coisa eu te peço e a buscarei, que eu possa habitar na tua casa todos os dias da minha vida. Nós temos que ter isso como um alvo de vida, a gente buscar ao Senhor dia após dia. Essa busca vai trazer o tempero do céu sobre a nossa vida. Eu quero encerrar aqui agora falando sobre o sangue e a gordura, que eram dois elementos envolvidos nos sacrifícios. Os sacrifícios, eles buscavam esse derramar de sangue. E sangue é uma moeda no mundo espiritual. Por isso que Cristo nos compra a preço de sangue. Eu nem vou falar muito sobre o sangue aqui, porque essa simbologia provavelmente você já conhece o significado. Por exemplo, a Bíblia nos fala, só para quem não conhece, que o sangue de Cristo
nos purifica de todo o pecado. Então, quando o sangue de Cristo é derramado sobre nós, a nossa vida é lavada, o nosso ser é purificado, os nossos pecados são apagados e uma nova história começa em nossa vida. E a gordura, ela tem a ver com a glória de Deus. O sangue tem a ver com uma cobertura dos pecados, com a nova vida, e a gordura tem a ver com a glória de Deus. A glória de Deus, quando é derramada sobre nós, ela nos purifica, ela nos capacita, ela nos habilita. Mas você já reparou que nós não podemos reter a glória para nós? Da mesma forma, a gordura, ela tem o seu papel na vida humana, mas uma pessoa que acumula muita gordura, ela vai caminhar para um nível de vida que não é saudável. Da mesma forma, isso acontece com uma pessoa que rouba a glória de Deus. Quando Deus derrama glória sobre nós, essa glória nos capacita, nos habilita e nos guarda, mas nós precisamos devolver a glória a Deus. Como é que eu devolvo a glória a Deus? Já vou dar um exemplo. Diversas vezes aqui no devocional, alguém coloca um comentário assim no vídeo no final. Tchau, glória a Deus por essa palavra, foi uma benção, você explicou, eu consegui entender. A palavra que você falou hoje, Deus falou comigo. E elogia o vídeo. Esse elogio eu recebo como um feedback, mas eu coloco lá, glória a Deus. Deus seja louvado. Por quê? Porque eu sei que não vem da minha habilidade, não vem da minha capacidade, vem do céu. Muitas vezes tem devocional que eu faço, posso abrir o coração aqui para fechar? Tem devocional que eu termino e falo, meu Deus, hoje eu não fui tão profundo, hoje eu não falei nada com nada. E às vezes esses devocionais são os que mais têm feedback. Deus falou comigo, Deus falou no meu coração, essa palavra mexeu comigo. Porque muitas vezes é uma prova do próprio Deus para mim de que não tem a ver com a capacidade humana, mas tem a ver com o fogo de Deus, o poder de Deus falando profundamente aos nossos corações. Então, gordura, a glória de Deus. Nós precisamos do sangue de Cristo para purificar a nossa vida e precisamos da glória de Deus para nos habilitar, para nos capacitar e para nos guardar. Mas a glória que Deus derrama sobre nós, nós precisamos constantemente devolver para Ele, porque gordura acumulada não é saudável. Gente, essas são as simbologias do sacrifício, então eu quero hoje terminar relendo o primeiro versículo que nós começamos esse devocional. Romanos 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, ou seja, você que agora ouviu sobre muitos símbolos do sacrifício, o apóstolo Paulo fala que a sua vida seja um sacrifício a Deus, que a sua vida seja uma entrega, que a sua vida seja uma consagração ao Senhor. Eu termino esse devocional com a pergunta: a sua vida tem sido um sacrifício agradável ao Senhor? Quando o sacrifício era feito, a Bíblia fala que esse aroma do sacrifício, esse cheiro do sacrifício, ele sobe até as narinas de Deus. E esse aroma, ele tem um cheiro espiritual também. Ou seja, nós precisamos discernir qual é o cheiro espiritual da nossa vida, qual é o sabor das nossas vidas de acordo com o paladar de Deus. O que é que Deus tem achado da nossa vida, do nosso caminhar? E a nossa vida, ela precisa ser essa consagração viva para Deus, né? Eu repito a pergunta que eu fiz no início: quantos querem aqui, quando seriam capazes de morrer por Jesus? Eu não sei qual é a sua resposta, mas na verdade eu quero te convidar a você viver com Jesus, viver de acordo com a vontade dele, viver uma vida completamente entregue e consagrada a ele. Amém? Vamos orar juntos, gente? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo de aprendizado. Eu oro para que cada detalhe dessa palavra fique selada na mente e no coração de cada um de nós. Senhor, nos ajuda, Deus, a vivermos como sacrifícios vivos a Ti. Nos ajuda a crescermos em Ti a cada dia. Nos ajuda, Deus, a lutarmos contra as nossas falhas, nossos pecados, nossas dificuldades, nossas limitações. Que Teu Espírito possa nos aprimorar, Senhor, para a Sua honra e Sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo. O seu like ajuda muito para que essa transmissão alcance outras pessoas. Se inscreve aqui no canal. É muito importante que você esteja aqui de segunda a sexta, às 7h30 da manhã. Eu te peço, deixa um comentário aqui. Tiago, perdão. Deixa um comentário aqui dizendo: Tiago, essa foi a parte que mais falou comigo. Qual desses símbolos, qual dessas curiosidades, o que Deus falou no seu coração,
Comenta aqui embaixo, vai ser uma alegria para mim ler o seu feedback e ser abençoado também, tá bom? Shalom no teu coração. A gente se vê por aí. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.